É uma alegria muito grande receber o Glaucio nessa noite. Eu vim preparado para pregar, mas a beleza do Glaucio impactou a minha vida. E o Senhor falou: varão, fica quieto e senta no banco e ouça que eu falarei contigo nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, porque essa elegância combina com o interior desse homem. Deus, muito obrigado pela vida do Glaucio, pela vida da Bianca, pela vida dos seus filhos que têm abençoado a nossa igreja. Que o Senhor cubra o Glaucio agora com poder e glória. Que esse grande homem de Deus cresça cada vez mais na tua presença. Que ele esteja escondido totalmente atrás da sua cruz. E que ele seja ousado na palavra, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer também a presença do Flávio, o filho do Djalma com a esposa, que eu não mencionei no início. Flavinho, que Deus te abençoe. É um prazer. É a Líbia. Demorei, acertei. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sabe como é que eu vou gravar? Mas a gente faz tudo isso em prol de momentos que a gente considera importantes na nossa vida e para a pessoa para a qual a gente deseja estar desta forma. Ninguém fica de terno e gravata dentro de casa, né? Dentro do quarto, no banheiro, reparar, na cozinha. Mas você coloca um terno, um gravata, o seu melhor vestido, o seu melhor sapato, o mais simples, mais luxuoso que seja. Porque a intenção é fazer com que aquele momento seja o mais importante para você, né? Ou para as pessoas que estão esperando para que seja. Mas tudo aquilo que foi falado essa noite aqui, eu tenho certeza que já tocou o coração de muitos dos irmãos aqui. Se não tocou ainda, é porque talvez você não tenha permitido que Deus amolecesse a sua alma, amolecesse o seu espírito, amolecesse a sua vida. Gostaria de dizer agora, nesse momento, perguntar quantos de vocês que ouviram da palavra do Senhor, que não tiveram encontro com o Senhor Jesus essa noite, gostariam de aceitar nosso Senhor Jesus como seu Salvador e o único suficiente Pai de sua vida. Independente da resposta que você tenha dado agora para si próprio, guarde ela para o final. No final deste culto aqui, aí você vai ter o privilégio de, além de declarar o que você ama, declarar que você entrega a sua vida a Ele como o suficiente Salvador, que você o quer como Salvador de sua vida. As pessoas estarão orando pela sua vida, o pastor estará orando pela sua vida. Eu tenho a certeza que o seu será dado sobre a sua vida. Quando, muito tempo que eu não prego, e eu tinha relutado muito com isso, porque eu sei qual é o meu ministério, cada irmão tem o seu próprio ministério, a gente sabe dos nossos limites, sabe das nossas intenções, sabe até onde nós queremos chegar. Eu tinha conversado no meu íntimo com Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero. A gente olha para as pessoas a cada domingo, na rua, no dia a dia, e a gente encontra pessoas de coração duro, pessoas duras, pessoas inflexíveis, pessoas que não são maleáveis, pessoas que não querem ceder a nada. E quando a gente chega em casa, depois de um dia de batalha, a gente pergunta: para que tanto desgaste? Quantos dos irmãos aqui talvez não sintam a mesma coisa que eu senti? Para que tanto desgaste? Um povo de coração ruim, sabe, que desleixa a palavra de Deus, que não está nem aí para as coisas que estão acontecendo. A pregação é muito bonita, a oração é fervorosa, a bênção é derramada, a unção é derramada sobre a vida de cada pessoa que entra na igreja. E na hora do apelo as pessoas se fecham, se trancam, não se doam, não se deixam ser doados, e não dão nem recebem, e saem daqui, não existe mudança nenhuma, sabe? Não existe nada. A gente entra em frustração. Talvez seja a hora da gente plantar em outra terra, onde as pessoas esperam por água, por palavra de vida, outra população. Talvez seja eu, talvez seja a minha vida, as minhas palavras, o meu jeito de ser, que não esteja sendo adequado à população. Cada um de nós chega um momento de raciocinar dessa forma. Será que o meu louvor não está sendo adequado para as pessoas? Será que a nota musical que eu
coloco na guitarra, o que eu sou no teclado, será que não está afinada? Eu olho para a população do Glaucio, eu vejo uma população sofredora, animada, esperta, abundante, sorridente, motivada, sofrida. Eu não conheço o povo mais sofrido do Rio de Janeiro do que de Belfort Roxo, gente. Eu pensava que era Japeri, né? Não, é Belfort Roxo. Eu conheci Japeri de perto durante quase um ano, mas é aqui em Belfort Roxo que eu vejo uma população muito sofrida. Eu acho que não tem população mais carente em atenção, em trabalho, em afeto, e é uma das populações mais animadas que eu conheço. Pode chover granizo, vai ter gente sorrindo. Pode não ter o que comer, vai ter gente sorrindo. Pode ter gente com problema de saúde, mas vai estar trabalhando, procurando trabalho. Mas também é onde vejo pessoas com corações muito duros. E quando eu recebi a palavra essa semana, pela irmã Dando, olha, o pastor vai viajar e tal, se não der. Quando eu disse sim, caiu a ficha, eu falei, eu deveria ter dito não. E quando eu vim para cá, eu buscando, falei, Senhor, o que eu precisaria dizer para a população que vai estar ouvindo a tua palavra? Qual é a pregação que tem a capacidade de tocar o coração de pessoas que estarão entrando completamente fechadas, completamente duras no seu ser, com problemas que a gente nem imagina quais sejam, no tamanho, a profundidade, coisas que eu não tenho como resolver, coisas que dizer para ele que somente Deus pode, o que todo mundo diz, mas ele quer ver a coisa realizada. Eu queria falar sobre tristeza, eu queria falar sobre alegria, sobre derrota, sobre vitória, sobre busca, sobre perda, sobre ganho, sobre tudo. Eu queria encontrar um exemplo bíblico que colocasse para vocês o que Deus pegou, o que Deus transformou, como era e como ficou. Aí Deus falou assim no meu coração, pega qualquer um, porque todos eles são falhos, todos eles tiveram derrota, todos eles estiveram lá no fundo do poço, Glaucio. Todos eles, todos os grandes personagens bíblicos que você lê hoje, todos aqueles que você estudou, todos aqueles que você conhece, que são de grande sucesso, já estiveram lá no fundo do poço, porque eu permiti que eles fossem e passassem pelo fundo do poço. Todos eles passaram pelo vale, Glaucio, qualquer um. Mas, Senhor, qual dos qualquer um? Qual deles? Fala sobre Elias. Fala sobre Elias, fala sobre aquele profeta lá. E dos grandes profetas. Eu separei 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. E quando eu comecei a ler, me veio na memória toda a história de Elias, quem ele era, um Belfort Roxense sofrido, uma família pobre também. E diz assim, 18:41 de 1 Reis. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Então lhe disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E quando eu li esse versículo, me veio na memória toda a história de Elias, antes desse versículo específico, capítulo 18 de 1 Reis, como também toda a história posterior a esse versículo, todos os traumas de Elias, o que aconteceu com Elias. Belfort Roxense sofrido como todos vocês, como eu também, que nasci em Belfort Roxo, que foi chamado para ser profeta, e imagino que ele tivesse também relutado como qualquer ser humano hoje reluta em aceitar a Cristo. Talvez Elias não tivesse escolhido ou quisto ser um profeta, talvez não fosse o planejamento da vida de Elias. Bater de frente com o rei, discutir com o rei, falar o que Deus queria para aquela população, e nem sempre o que Deus quer para a tua vida é o que você sobrou para a tua vida. Nem sempre o que você deseja para a sua vida é aquilo que Deus fala sobre a sua vida. E Elias tinha essa missão de colocar o pescoço dele naquele dia todos os dias do seu momento profético.
Vitória Régia, um carro atravessa a rua, cheia, né, comum. O rapaz coloca a pistola para fora da janela e aponta para a gente que estava no carro, eu e a esposa. E eu pensei assim, eu acho que se eu estivesse sozinho, eu passava por cima. Friamente, a primeira coisa que me veio na cabeça, a vontade era de acelerar e passar por cima. Eu me senti tão ofendido, eu me senti tão lixo. Sabe, minha vontade era de fazer aquilo, tamanha afronta. Porque a gente leva a palavra, a gente leva o caminho, a gente leva a água, a gente leva o conserto, a gente leva o pão, a gente leva a bebida, a gente leva o carinho que às vezes a gente não tem para si próprio, para outras pessoas, e que a gente recebe. É esse tipo de coisa. Elias também recebeu muito disso nas suas ministrações. Elias, ele levava a palavra para pessoas que adoravam outros deuses, os Baalins, os pequenos deuses, imagens pequenas distribuídas sobre todo Israel, onde um dia adorava 100% a Deus. Mas naquele reinado escolheram adorar imagens de deuses estranhos e pequenos, distribuídos em todo Israel. E Elias estava levando a palavra de Deus, palavra de conserto, para que as pessoas deixassem aqueles maus costumes religiosos e se voltassem ao primeiro amor, ao amor de Deus, às promessas dos seus pais. Houvesse conserto, e Deus então voltasse a derramar dos altos céus imensas bênçãos. A população tinha se esquecido do quão misericordioso Deus já foi com ele no passado. As pessoas do nosso meio, da nossa comunidade, do nosso bairro se esquecem do tamanho da misericórdia de Deus para conosco, para com vocês, para com o bairro. Quantos livramentos, quantas bênçãos sobre todos os sofrimentos, quantas igrejas que permanecem através de décadas aqui na comunidade, quando na verdade já tiveram imensas chances de fecharem as suas portas e saírem por causa da violência. O que é que prende uma população a um local como esse? O que é que prende a insistência de continuar pregando o Evangelho no local onde tem pessoas de corações duríssimos? É o mesmo amor que movia o coração de Elias, que talvez nem ele soubesse explicar, como nós também, o pastor também não sabe explicar. O que é que nos move a continuar pregando o Evangelho? Não digo só igual, só um exemplo. Qualquer bairro do Rio de Janeiro, qualquer estado do Brasil, qualquer local do planeta Terra se para. O que é que nos move a continuar levando o Evangelho para pessoas que não querem ser crentes, não querem saber de Jesus, não querem se converter, porque se converter significa estar submisso a uma autoridade, seguir seus preceitos, ser servo. Para que ser servo? Para que ser crente? Para que compromisso? Para que ter que abaixar a cabeça? Para que ter um ritual de adoração? Para que chamar alguém de rei? Você já experimentou deixar de ser crente? Isso é muito perigoso, não é verdade? Talvez eu tivesse que falar isso para vocês. Mas já experimentaram deixar de ser crente? É a coisa mais horrível do mundo. Porque depois que você prova do amor de Deus, da contrição, do quebrantamento que Ele te proporciona no momento onde está você e Ele tete a tete conversando, falando, onde Ele te mostra quem você é e o que Ele é, o que Ele pode transformar a sua vida. E quando depois de tudo isso você tenta desistir, tenta sair da presença dEle, é como se você tomasse uma pancada muito forte dentro do teu peito, na tua cabeça, machuca, dói, vai lá na tua alma. É como se estivesse tomando uma surra, dói. E por mais que você fuja, você não consegue mais sair da presença de Deus. Porque você um dia foi marcado, você entregou a vida para alguém, e não é simplesmente assim, eu entrego, agora eu não entrego mais, agora eu quero, agora eu não quero mais, não é mais assim. Quando você fez um trato com Deus, quando você fez um pacto com Deus, quando você fez uma aliança com Deus, quando você entregou a sua vida a Deus no altar,
puxa, ele me atrai. Elias, ele era atraído pelo amor de Deus. E é o que movia ele a continuar levando a palavra da salvação, do conserto, para o povo de Israel, para Acabe, para o rei Acabe. Ele diz: olha, Acabe, Deus mandou anunciar que vai ter 3 anos de seca em Israel. Se prepara, porque na época de seca não há comida, não há bebida, não há mantimento, há sofrimento. Acabe, se prepara. E alguns estudiosos dizem que não foi 3 anos, foi 3 anos e meio. Ou seja, mais 6 meses ainda, sem chuva. E o rei Acabe sabia muito bem como conduzir a vida, sabia muito bem que o conserto seria se render aos pés do Senhor, fazer um conserto com Israel, evitar a grande seca, evitar a falta de chuva, a falta de mantimento, a falta de comida para o seu povo. Era afastar a maldição de sua vida. E o rei Acabe, ele não se rende aos pés do Senhor. Então tem toda uma sequência de história. Elias, ele se sente comprometido, ele sente o amor que o move a conduzir aquela população e continuar repetindo as profecias de Deus. E as pessoas não se entregam, as pessoas não se voltam a Deus, as pessoas não se quebrantam a Deus, as pessoas não se condoem com a palavra de Deus, não levam a fé ao tamanho que o amor possui por cada um deles e não se rendem e continuam adorando os baalins, as imagens, as coisas fúteis que o circundavam no âmbito religioso. E a seca vem, e Elias, ele entra em conflito consigo próprio, e ele sai do meio do povo de Israel e vai para um determinado local, onde as aves o alimentavam, os corvos levavam comida, carne e pão para ele de manhã e de noite, e ele bebia água do rio. O rio secou, o ribeiro secou, e ele não tinha mais onde beber água, então ele vai para uma outra localidade. E chegando até lá, a miséria, a pobreza era tão grande, não tinha mais água, já não tinha comida, não tinha mantimento na cidade. E Deus coloca ele então para ter uma mulher, e essa mulher já não tendo nada para comer, apenas farinha e azeite. Ele se coloca para ela e pede comida, e ela diz: olha, quem me dera ter comida para te dar? Eu não tenho nem como fazer bolo, eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então nós vamos comer. E Deus ainda assim, através do amor que movia a Elias, ele multiplica tamanhamente as coisas que aquela mulher possuía. E não faltou azeite, não faltou a farinha em todo o período de seca. Mas Deus continuou ainda tocando o coração de Elias e o leva para um outro local. E agora o período de seca ainda corre em alguns momentos, e alguns dias já tinham se passado, bastantes dias. E ele chega para Acabe e fala: Acabe, tem que se render aos pés do Senhor, Acabe, porque a seca ela persiste. E Elias então ele é movido pelo amor de Deus a fazer um desafio para o povo que se rendia aos pés dos deuses daquela região. Então convidam 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera, para que lá no Monte Carmelo, desafiando cada um ao seu próprio Deus, tivesse uma prova legítima de quem é o Deus daquela população, quem é o Deus que está sempre ao redor de cada um daqueles. E aceitaram o desafio e foram para sobre o Monte Carmelo. Eu fico imaginando que todo o caminho, o percurso que conduzia Elias até o topo de um monte, o Monte Carmelo, que não era como um morro comum, mas era algo muito alto, que não era considerado como uma montanha, mas um monte, e muito alto. No percurso, talvez ali estivesse pensando assim: caramba, o que foi que eu fiz? Seca eu sei que tem, mas daí é desafiar a cair fogo dos céus sobre todo o altar que será montado lá naquele ambiente. Que loucura! Terá em média de 850 profetas, sendo 450 de Baal, 400 de Azera, mas a população de Israel em volta, o rei, todos os seus súditos, o seu exército lá. Se der ruim, eu estou morto, vou me despedaçar. Que loucura!
Mas enquanto Elias subia ao Monte Carmelo, Deus teve um particular com Elias. Deus queria tratar de Elias, talvez não no momento do Monte Carmelo, mas na trajetória que o conduziu desde o momento da palavra até o topo do monte. A vida da gente, em média, leva 70, 80, 90, seja lá quantos anos for, mas é o período que Deus tem para tratar conosco. Deus quer tratar contigo essa noite, meu irmão, em 30 minutos, ou mais 20 minutos, ou mais 10 minutos. Deus quer tratar contigo essa noite. Enquanto todo o culto está acontecendo, Deus está tocando o teu coração, Deus está te constrangendo, Deus está tentando te colocar de uma forma tão contrita a ponto de permitir que você absorva a palavra, que você absorva o louvor, que você absorva as vitórias, que você absorva as bênçãos que estão aqui preparadas para ser derramadas sobre a sua vida. A marca que Ele tanto quer dar na sua vida hoje, para deixar você como um ser separado por Ele, você que ainda não tem Jesus como seu Salvador em sua vida, a marca é dada a ponto de te identificar em toda a vida hoje existente. O inferno sabe quando você é de Deus e quando você não é de Deus. Essa marca o acompanha. Deus, Ele quer tratar contigo da mesma forma como Ele tratou com Elias enquanto ele subia o Monte Carmelo. Elias, você falou, está falado, está fechado comigo, Elias. Vamos continuar subindo, vamos subir, vamos subir. No momento da subida talvez tivesse sido a trajetória mais distante da vida de Elias, porque a preocupação de Elias era o que aconteceria lá no topo. Deus, Ele tratou com Elias, tratou de Elias, Ele falou com Elias no percurso. Elias, ele chega até o topo, prepara todo o altar e pede para que derrame água em torno, e pede para que jogue de novo, e jogue de novo, e jogue de novo. Tinha tanta água a ponto de começar a esparramar, e pede para os profetas: agora vocês clamem ao seu a Baal para que mande fogo dos céus e consuma tudo aqui. E começaram a fazer isso, começaram a se lascar, se rasgar, se ralarem no chão, gritar, chorar, e nada de Baal responder. Quantas vezes nós choramos, quantas vezes você já chorou diante do nada, dentro do teu quarto, dentro do teu banheiro, no colo de outras pessoas, não sabendo quem é que poderia saciar a tua sede, saciar o teu coração, saciar a tua tristeza, saciar a tua angústia, sem direção nenhuma, sem um posicionamento, sem um objetivo, mas o importante é que alguém saciasse. Mas ninguém sacia aquilo que só Deus pode saciar na sua vida. Ninguém tem a capacidade de dar a tranquilidade que somente o Espírito Santo pode te dar. Quem é o homem perfeito? Quem é a mulher perfeita que não precisou ser restaurado pelo Espírito Santo de Deus? Quem é que não esteve espiritualmente no fundo do poço? E no fundo do poço não permanece nenhum daqueles que se renderam aos pés do Senhor. Todos eles são erguidos, todos eles são levantados, são retirados de lá. Mas é um local, assim como o deserto comparado na história bíblica, onde Deus, Ele trata contigo, onde Deus fala no teu coração. Porque o homem, na sua altivez, na sua arrogância, na sua abundância, achando que não precisa de nada, como talvez você entrando aqui acha que não precisa de Deus, que você talvez tenha tudo que você precisa, você pensa que tem tudo, você não tem nada. Tira a tua roupa, tira os teus sapatos, olha para você, o que você é? Nem bonito você vai ser se alguém não disser isso. Você precisa de alguém para te dizer que você é bonito. Você precisa de alguém, não é? Nem como saber se eu sou bonito ou feio se alguém não disser. Mas até disso você precisa. Você não é nada. Deus, Ele te faz ser alguém. Deus, Ele te faz ser gente. Ele te faz continuar andando. Ele te tira do fundo do poço, ou seja, do deserto da tua vida, e te dá um direcionamento. E é isso que move o meu coração a continuar pregando o Evangelho quando tenho a oportunidade, do meu jeito. Para corações duros, pessoas duras.
pessoas que entram e saem vazias porque não se dão o luxo de ouvir a palavra de Deus e permitir que algo as transforme. E hoje eu compreendo que isso que me incomoda, o que incomodou também a Elias. Talvez a ele muito mais do que eu, com muito mais ritmo do que eu, mas ele fazia porque algo o movia a fazer isso. Algo conduzia a não parar de falar, a refletir o amor de Deus sobre outras pessoas. E quando ele começou a clamar, agora Elias clamando, de repente vem dos altos céus fogo de tamanha intensidade que consome. A gente conta esse trecho bíblico com tamanha banalidade, como se fosse fácil cair fogo dos céus e consumir alguma coisa. Já experimentaram fazer isso? Já experimentaram fazer isso? E aí, qual foi o resultado? Elias fez. Todo o altar foi consumido. O córrego que fizeram em volta, cheio d'água, também foi consumido. Acabe não tinha mais o que dizer. O rei que adorava Baal e também Azera permitiu que todos os profetas fossem mortos. Talvez o rei também tivesse que ter sido morto, mas não foi. Sabe, o Espírito Santo de Deus, imagino que tenha tomado de tal forma Elias naquele momento, que não importasse a quantidade de altares que colocassem ali, para que ele orando ou invocando o nome do Senhor, descesse fogo dos céus e assim consumisse. Se tivesse 10 altares teriam sido consumidos. Se tivesse 30 altares seriam consumidos. O mesmo poder de Deus que tomou a Elias naquele momento foi o mesmo Espírito Santo que também tomou a Davi quando deparado com um gigante apenas com algumas pedrinhas, ou que não fosse com pedras, ou que fosse com um pedaço de pau, ou que fosse apenas com um estilete, seja lá o que fosse, e se não tivesse nada, teria sido na mão. O Espírito Santo tinha se apoderado da vida de uma pessoa de tal forma, com tamanha experimentalidade, a ponto de fazer com que ele sentisse que naquele momento não era só ele sozinho, tinha um exército inteiro à sua volta. Quem era o gigante para batalhar com Davi? Quem eram os profetas de Baal para batalhar com Elias? Quem eram os Baalins ou Azera ou Acabe ou todo o exército em volta para batalhar com aquele que invocava e avançava em nome do Senhor? Talvez você não saiba o que isso seja quando você sente isso lá no fundo do teu peito. Sabe por quê? Porque só pode saber se a água é doce ou salgada, se ela é fresca ou se ela é quente, se você beber dessa água. E essa água mata a sede, essa água sacia. O Espírito Santo de Deus, ele marca a tua alma. A partir daquele momento o inferno sabe quem você é, por mais destruído que você pareça ter sido ou seja nesse momento. Saiba que Deus não permite que você fique no fundo do poço ou que você fique perambulando no deserto do mundo. Ele vai resgatar você, ele vai saciar a sede, ele vai abrir porta mesmo onde talvez não tenha possibilidade de abrir, meus irmãos. Eu provei disso na minha vida. Tive no deserto, tive no fundo do poço, e vira e mexe, Deus faz com que isso aconteça em cada um de nós, para mostrar quem nós somos e de quem nós dependemos. Ele tem essa capacidade de quebrantar o ser humano e de fazer ele de novo, porque ele nos ama. E depois daquela consumação toda, então, faltava chuva. E Deus fala para Elias: Elias, avisa o rei Acabe que vai chover, e se prepare. Como nós lemos no capítulo 18 de 41 de 1 Reis. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes.
depois de ter visto o fogo cair dos céus e consumir um ambiente de culto que tinha oferecido naquele momento, dizer que chover depois de anos sem chuva nenhuma, com certeza Acabe estava acreditando, depois de tudo aquilo, por que então aquele Deus seria capaz de mandar chuva com o anúncio de Elias? E Elias, ele sobe a um ponto mais alto ainda do cume, do Carmelo, que talvez o trajeto fosse de mais 50 metros acima, uma protuberância, talvez uma rocha, no topo do morro, que Deus levou ele até o momento mais alto, o local mais alto, mais um momento para que Deus estivesse com ele de novo e tratasse de Elias. E Deus tratou mais uma vez de Elias naquele momento. Elias, eu vou mandar chuva, Elias. Sabe o que significa mandar chuva sobre uma terra seca de quase 3 anos e meio, sem nada, sem cair um orvalho, com fome, com miséria, com animal morto, com nada a produzir. Talvez a sua vida, a vida da sua família, a vida de trabalho, a sua vida comercial, a sua vida material, talvez a sua vida sentimental esteja assim, sabe? Seca, morta. Não acontece nada, nada acontece, ninguém me ajuda, não tem como ajudar ninguém. 3 anos e meio talvez tivesse sido o período mais longo da vida de muitas daquelas pessoas naquela região de Israel. Quanto tempo você está andando no deserto, meu irmão? Quanto tempo você está lá no fundo do poço? Deus te trouxe aqui essa noite para tratar com você, para fazer um pacto contigo, para fazer uma aliança contigo. Ele queria te encontrar aqui hoje, para falar para o teu coração. Sabe, o ponto mais alto que ele queria levar Elias naquele momento devia ser um local mais rochoso, fazer uma protuberância, que era diferente do local onde eles estavam no Carmelo. E naquele momento ali, Deus então toca no coração de Elias, e Elias se condói mais uma vez, ele não aguenta, ele não resiste ao carinho, ao amor, porque é algo tão intenso, que tomava ele de um jeito tão enorme, tão imenso, que ele se ajoelhou e colocou a cabeça entre os joelhos, ele adorou a Deus ali, aquela intensidade, não aguentando. O amor de Deus preencheu Elias. Ele estava cansado, estava desgastado. E ele falou no coração de Elias: Elias, manda o teu moço lá olhar para ver se tem alguma coisa no céu, lá na direção do mar. E o moço vai e olha, não vê nada. E Elias fala assim: olha, vai lá 7 vezes. 7 vezes. Vai lá e olha, você vai e volta, vai e volta. Aí o moço volta na 7ª vez e fala assim: olha, eu vejo um negocinho lá do tamanho do... uma nuvenzinha, um negócio preto no céu assim, aparecendo, está ficando meio nublado. Sabe, eu acho que ainda que fosse algo do tamanho de um dedo de um homem, seria o maior temporal que teria acontecido em Israel. Deus é aquele que faz de uma pequena nuvem, ainda do tamanho da mão de um homem, o maior temporal que já aconteceu em Israel. Deus, ele é capaz de fazer de algo pequeno na sua vida algo monstruosamente grande. Deus é capaz de fazer com que aquilo que parece ser uma simples bênção na sua vida seja algo tão abundante a ponto de alcançar outras vidas, a ponto de alcançar a sua família, a ponto de resgatar pessoas que você ama. Sabe por quê? Porque esse é o Deus de Israel, que separou essa noite para tratar com você, tratar com o seu coração, tratar com a sua vida, retirar você do deserto, tirar você do fundo do poço e dizer que ali não é um local de filho, ali é um local de criatura, ali não é um local de qualquer uma pessoa, não é um local onde ele escolheu para você, mas é um local onde você precisou passar para que ele te resgatasse. Tudo que eu desejo essa noite é que você tenha no seu coração o desejo de encontrar alguém, encontrar o Senhor Jesus como Salvador, tratar com Ele, tete a tete, fazer uma aliança, fazer um trato, fazer um pacto com o Senhor, um pacto de vida. Não é um pacto de morte, é um pacto de vida eterna. Passaremos e continuaremos eternamente. Disse
está disponibilizado para que você prove essa noite. Se você entrou aqui, se você permitiu que Deus tocasse o seu coração, se você foi tocado, eu creio que muitas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que a palavra foi clara e tenho consciência disso. Eu sei que você ouviu, eu sei que você entendeu, eu sei que você compreendeu. Mas se você não quiser, nada vai acontecer. Se você não se permitir, Deus não vai mudar a sua vida. Ele não vai fazer parte da sua vida como aquele que pode reescrever uma história. Ele não faz isso se você não permitir. Você vai continuar sendo de fato, ou achando que é o dono da sua própria vida. Você acha que ainda vai continuar sendo aquele capaz de escrever a própria história da vida? Vai continuar achando, sim. Vai continuar achando. Agora, se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus essa noite, e deseja ter um encontro com Deus, deseja ter um particular com Deus, se você deseja cantar o louvor que foi cantado aqui junto com o grupo, né, quero encontrar. Irmãos, a primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu ouvi, foi até com a filha da Cassiane, que eu não sabia que era da Cassiane essa música. E a menininha cantando, né, ele ali com vocês aqui, começou a cantar, quero encontrá-lo. Sabe, é um louvor que invade o coração da gente e faz a gente sentir vontade de fato de largar tudo. Para tudo. Fala assim, Senhor, me leva, me tira daqui. Eu quero te encontrar, eu quero descansar, eu quero ser abraçado, eu quero ser acarinhado, eu quero ficar no colo do meu pai, eu quero sentir o carinho daquele que me ama. Eu quero ser desse mundo tão ruim, tão cruel, tão avarento, tão mesquinho, tão violento, onde pessoas não dão a mínima para o Senhor. Me leva daqui, sabe? Eu estou cansado disso aqui. O louvor ele vem falando no coração da gente a ponto de deixar a gente no momento que de fato, se o Senhor quiser assim, eu acho que iríamos com uma felicidade tremenda no coração, sem nada imaginar o que ele teria aqui embaixo. Quero encontrar a Deus. A gente só pode ter vontade de encontrar aquele que a gente ama. A gente só pode ter orgulho, né? E essa emoção toda porque provamos da água. Essa água é a água da vida. Ela sacia a sede, ela alimenta a alma da gente. Se você tem hoje o desejo e se dispor a aceitar Jesus como seu Salvador, eu não vou fazer o mesmo desafio que Elias fez no Monte Carmelo, porque existem pessoas secas, tanto quanto aquele ambiente. Mas eu sei que enquanto for cantado, gostaria que cantasse de novo. Enquanto estiver orando, o pastor estiver orando, eu tenho certeza que Deus ele tem a capacidade, sabe, não de mandar fogo dos altos céus, mas de mandar água suficiente, de mandar o Espírito Santo ser derramado aqui, saciar a tua alma, saciar a tua vida, sabe, tirar você de uma vez dessa vida de lama, cara, te tirar do fundo do poço, dessa vida de deserto, sabe, eu não sei o tamanho do temporal que vai cair na sua vida aqui hoje, essa noite, no fechamento do mundo, mas eu tenho uma plena consciência que o que vai ser derramado, o que está sendo derramado, tem a capacidade de transformar a sua vida e de saciar a tua sede. Que Deus possa nesta noite, enquanto está sendo cantado ao Senhor, enquanto você está sentado, ouvindo e cantando também junto com o público, Deus ele tem a capacidade de tocar no seu coração, sabe, se desarma, coloca tudo embaixo, quebra um pouquinho, não se fecha não, deixa Deus falar no teu coração, deixa Ele tocar na tua alma, deixa Ele tratar do teu espírito, deixa Ele tratar contigo essa noite, sabe? Tanta gente parte toda hora, todo dia tem uma notícia, eu estou cansado, eu não aguento mais. Se de um lado a gente fica contente, pelo outro a gente fica triste. Mas Deus ele tem tratado com tantas pessoas aqui dentro da igreja. Ele está tratando com você agora aí, irmão. Ele está tocando no teu coração, Ele está te fazendo se recordar da sua família, dos seus parentes, se recordar da sua vida, do que você tem para fazer amanhã, de como foi a semana passada, de como foi o dia de hoje.
o Pai da fé, admirar por ser fiel, por ter nos feito filho da herança. sem querer Moisés e Josué, grande guerreiro. Desse encontro, o pecado. Caminhos equivocados também nos afastam desse encontro tão especial. Como é bom ouvir a voz de Deus e sentir a presença de Deus. Que culto que nós prestamos ao Senhor maravilhoso nesse domingo. Desde o primeiro momento até este momento, Deus tem falado de forma poderosa.
Glaucio perguntou: o que te move a continuar no Evangelho? O que te move ainda a ser um crente? O que te move ainda a morar nesta comunidade? O que te move ainda a pertencer a esta igreja? O que te move ainda a permanecer no ministério? É o amor de Deus. O que te move ainda a permanecer nesse relacionamento? O que te move ainda a morar nessa comunidade? Deus, ele tem algo muito especial que nós não sabemos. O Glaucio falou também que a presença de Deus nos atrai a Ele. Ele disse que fazer um concerto com Deus é afastar a seca. Ele disse que quando o homem resiste a Deus, a seca persiste. Enquanto você resistir a Deus no seu coração, a seca vai persistir. Quando o homem sobe ao monte, Deus tem um particular com ele. A marca de Deus nos acompanha. Foi uma outra frase. Uma outra frase que eu achei linda. Quantas vezes você chorou na presença da pessoa certa? Chore aos pés de Jesus nessa noite. Ele disse que o que incomodou Elias era o que o incomodava, também é o que me incomoda. E para finalizar, há quanto tempo não chove na sua vida? Há quanto tempo você contempla uma nuvem do tamanho da mão de um homem? E o Glaucio disse o seguinte, que Deus é capaz de ampliar algo que os seus olhos é pequeno. Você quer encontrar Jesus nessa noite? O meu primeiro convite é para você, querido, que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que estava longe da casa de Deus e nessa noite quer se encontrar com Ele. Independente de quantos anos você tem, qual é a sua idade, eu quero convidar você que nessa noite quer se encontrar com Deus, quer voltar para a casa de Deus, porque a marca de Cristo está no teu coração. E Ele te convida a se afastar do pecado, a se afastar de tudo aquilo que está te afastando da presença dEle. Porque Jesus está nessa noite, Ele marcou encontro contigo. Quantos nessa noite querem se encontrar com Cristo, voltando para a casa do Pai novamente? Levante a sua mão onde você estiver. É a decisão mais acertada que você vai tomar na sua vida. Volte para Jesus nessa noite. Quantos nessa noite quer voltar para a casa do Pai? Levante a sua mão. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe na galeria. Deus marcou encontro contigo, Paulinho, nessa noite. Vem cá, Paulinho, desce do abraço. Quantos? O segundo. Quem quer voltar para a casa do Pai nessa noite? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Lá na galeria, o Paulinho levantou a mão. Ah, mais alguém? Levante a sua mão.
chuva. Não haverá chuva, haverá seca. Se você quer colocar um ponto final nessa seca e começar a ver a chuva de Deus sobre a tua vida, você tem que tomar uma decisão: romper com o pecado, romper com o passado e assumir uma posição em Cristo, uma posição no mundo espiritual, renunciando o pecado, renunciando todas as coisas, todas as suas limitações. Meu querido, eu não vou barganhar as coisas de Deus porque ela é muito valiosa. É o último convite que eu faço aqui nessa noite. É a oportunidade que você tem de sair daqui, ter um encontro pessoal, transformador, regenerador com Cristo. Se você, querido, quer colocar um ponto final nessa seca, para que a chuva de Deus caia sobre a sua vida, saia do seu lugar e receba Jesus Cristo no seu coração, ou volte para Jesus. Levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto e coloque um ponto final para a honra e glória do Senhor. A obra do Espírito Santo. Quem faz a obra é o Senhor. E o Espírito Santo ainda fala no teu coração, meu querido: rompa com a escravidão do pecado agora. Rompa com o passado agora e assuma a posição em Cristo. Eu vejo uma nuvem, embora seja do tamanho da mão de um homem, mas eu vejo a chuva de Deus sobre a tua vida. Ah, mas alguém, levante a sua mão, querido, e saia do seu lugar agora. Levante a sua mão e saia do seu lugar agora. Levante a sua mão e saia do seu lugar agora. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Te louvamos pela abundância e chuva de bênção que caiu nesse lugar. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Pela vida do Glaucio, o quanto ele foi usado para impactar os nossos corações. O quanto os teus músicos nessa noite foram usados por Ti. Obrigado porque cada momento que foi para Ti, Senhor, oferecemos o nosso melhor para Ti. Obrigado pela vida da Beth, pela vida dessa criança, Senhor. Que essa criança, desde o ventre da mãe, seja abençoada. Repreendemos toda enfermidade e todo mal, porque agora essa família serve ao Senhor, o Pai, a Mãe e o Filho, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Paulinho, teu filho amado, esse jovem. Que o Paulinho seja iluminado pela tua graça e pelo teu Espírito Santo. Que todo mal seja repreendido e que uma nova história seja escrita na vida dele. Toda a vida do Maurício, o sacerdote, o líder espiritual dessa casa. Abra a porta, Senhor, cura as feridas. E que o Senhor esteja derramando sobre a vida dele agora dons espirituais. Uma nova história para ele, para a Beth e para essa criança. Karina, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, Jesus Cristo, levante o rosto e te dê a paz. Na autoridade que é no nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu repreendo sobre a tua vida todo o mal, toda a tristeza, todo o sentimento contrário à vontade de Deus, saia da tua vida agora. Que você seja instrumento de bênção na vida do Senhor, na vida da tua mãe, do teu pai, na vida da tua família. Que toda timidez, tudo contrário à vontade do Pai, saia agora, em nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus, a noiva amada, querida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, Criador, Deus Todo-Poderoso, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus invada de tal maneira os vossos corações, que haja